Do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério da sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Façamos um momento de silêncio. Bênção dos ramos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Prossigamos em paz. Ficará em sua santa habitação.
tem mãos puras, inocente o coração, que não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Os filhos dos a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a direção dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Os filhos dos hebreus tomados de soberano que domina toda a terra. Os filhos dos hebreus estendiam o caminho, suas vestes e diziam colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. Os filhos dos hebreus estendiam o caminho, suas vestes e diziam aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Os filhos dos hebreus descendiam do caminho, suas
a casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos, a meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
porque me abandonaste. Aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vós entregardes Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os... Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair a tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira até o terceiro dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai,
se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus dizendo: Salve, mestre. E beijou. Jesus lhe disse: Amigo, aqui vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao Pai e Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tem a responder ao que esses testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te levo, conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vós parece? Responderam. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem.
poucos dias, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou de que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciões do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus? Quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregue Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizerem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram como um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene,
e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciões, também zombaram de Jesus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns do que ali estavam ouvindo-o disseram. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se, de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Pilatos respondeu: Tendes uma guarda,
guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Nós celebramos, a partir de hoje, domingo de Ramos, a Semana Maior, a Semana Santa. Nós acompanharemos o Senhor na sua última semana de vida, antes da sua morte e ressurreição. E acompanhando o Senhor, nós veremos a grandeza do seu caráter, a infinitude do amor de Deus. Nós conheceremos verdadeiramente a quem nós escolhemos seguir espontaneamente. Nós veremos Deus que se fez homem e não negou nada por amor. Não foi medroso, não pensou só em si mesmo, não recuou 1 milímetro da sua missão, mesmo sabendo quão dolorosa e quão sacrificante ela seria. Nosso Senhor tinha plena consciência de todos os passos que daria, e mesmo assim os deu todos. Por amor, nosso Senhor foi fiel e fiel até o fim, e teve uma serenidade de caráter e de ímpar. Ele não muda uma vírgula, ele continua fiel à vontade do Senhor diante de todas as adversidades. Nós celebrávamos há pouco a entrada do Senhor em Jerusalém com os ramos. Nosso Senhor era o mesmo, sendo exaltado como filho de Davi e sendo chamado de blasfemo, quando as pessoas diziam crucifica-o, porque ele sabia que fazia o correto. E o aplauso das pessoas ou a vaia das mesmas não mudaria a certeza que ele possuía dentro dele, de que aquilo que ele fazia era a vontade do Pai, mesmo se sentindo abandonado, mesmo sendo difícil, mesmo rezando por 3 vezes, para que, se fosse possível, aquela dor fosse afastada. Ele não recua 1 milímetro, porque o amor não recua, o amor não escolhe o mais fácil, o amor não pensa em si, o amor vai até o fim, senão não é amor. E é bonito porque o Senhor não vai simplesmente olhando só para a sua morte. O Senhor sabia da sua morte, mas sabia que ela não teria a última palavra. O Senhor caminhava com olhos fixos no Pai e na ressurreição dos mortos. Portanto, nós não caminhamos hoje, meus caros, só até a Sexta-feira Santa e ali pararemos. Nós caminhamos sim com o Senhor, passando pela cruz do Senhor na Sexta-feira Santa, mas celebrando a vitória sobre a cruz no Sábado Santo, sábado da ressurreição. Nenhum outro homem na história tomou a sua própria vida de volta. Portanto, que nós olhemos para o Senhor ao longo dessa semana e aprendamos com Ele como precisa ser os nossos passos. Nem nos exaltarmos nos aplausos, nem nos abaixarmos na derrota. A serenidade se ganha através da firmeza e da oração. E dizia São Marcos no seu Evangelho, que quando ele sai de Efraim para voltar a Jerusalém naquele domingo, mesmo tendo falado o que passaria, eles ficam admirados com a sua postura e com a sua firmeza. Que nós possamos aprender com o Senhor, não desistir, amar até o fim e saber que nenhuma cruz, que nenhuma prova é maior e mais poderosa do que o amor de Deus
que vence, que venceu e vencerá sempre a morte. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando o Senhor em sua entrada em Jerusalém e em sua paixão, rezemos pela salvação de todos, especialmente das vítimas do ódio, da violência e da injustiça. Pelo mistério. Senhor Jesus, servo do Pai, dai a vossa Igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão, para que nos recolhamos à árvore da cruz e o fruto da esperança. Rezemos. Mistério da vossa paixão, dai-nos, Senhor. Senhor, verdadeiro juiz, enviai o vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade. Rezemos. Mistério da vossa cruz, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para cuidar e proteger os biomas brasileiros. Rezemos. Senhor, mistério da vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornai-nos testemunhas do amor e defensores da vida até as últimas consequências. Salvai-nos, Senhor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fazei, Senhor, que tenhamos a Tua coragem para seguirmos sempre a Tua vontade, sem jamais desistir. Escutai também os nossos apelos, que sejam atendidos sempre segundo o vosso santo coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar de Deus a nossa vida, o nosso coração. Esse ofertório de hoje, no Domingo de Ramos, tem um significado especial. Simboliza o tríduo pascal da Semana Santa. Primeiro, a talha com o vinho, a toalha da mesa e o pão, que simbolizam a última ceia na Quinta-feira Santa. Segundo, a cruz coberta como símbolo da morte de Cristo na Sexta-feira da Paixão. E terceiro, o círio pascal, utilizado durante este ano, simboliza Cristo ressuscitado. Procurei em vão quem se compadecesse de mim, e não achei quem me consolasse.
Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Padre Pio, São Pedro de Alcântara e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós nos saudaremos no final da Santa Missa. Cantemos ao Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Este cálice não pode passar sem que eu beba. Seja feita a tua vontade.
Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Lembrando que essa semana para nós católicos é a semana maior, é a semana santa verdadeiramente, onde nós viveremos com o Senhor os seus últimos momentos. Então é uma boa semana para a gente se confessar, se faz tempo que não fazemos, para participar desse momento com o coração limpo. Então aqui nós teremos um mutirão de confissão às terça-feira, todo dia, mas você pode encontrar também nas missas. Na quinta-feira santa nós teremos a missa da instituição do sacerdócio da Eucaristia e também lava-pés. A sexta-feira, às 3h, a celebração da Paixão, depois seguida com a encenação da Via Sacra e a procissão do Senhor Morto. E no sábado santo, sábado da ressurreição, sábado da Aleluia, nós teremos a celebração da ressurreição aqui. Então, se você depois puder acessar o site da paróquia, ou mesmo baixar o aplicativo da paróquia, ali tem toda a programação da Semana Santa, para que a gente não perca nenhuma celebração e para que a gente possa participar com fé. Não é mais um feriado prolongado. O católico, que é católico de fato, participa de todo o tríduo pascal e nem precisa perguntar se é obrigação, se é preceito ou não. Participa porque ama, porque nosso Senhor amou e fez tudo por amor. Recebamos então a bênção que vem de Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos conduza. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Uma santa semana a todos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.